Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Anderson, nós estamos dando continuidade à nossa aula sobre prosperidade bíblica, amém? Então hoje a gente vai ter a segunda aula e nessa segunda aula eu quero falar sobre o porquê que nós devemos nos tornar dizimistas. Por que Deus deseja tanto que nós sejamos dizimistas? Se você for observar as Escrituras, ela vai nos mostrar, por exemplo, em Gênesis, né, já no Éden, a Bíblia fala que Deus coloca duas árvores no Éden, né? Aliás, ele planta um jardim no Éden, e ali naquele jardim ele coloca no meio do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma dessas árvores, ela era o homem poderia comer, que era a árvore da vida, né? E a outra, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra do Senhor diz que o homem não poderia comer dessa árvore. E para mim, observando isso, já mostra que Deus estava querendo que nós entendêssemos que apesar de nem tudo aquilo que é nosso, de fato precisa ficar conosco. Eu acredito que um dos fatos de Deus ter determinado que o homem deveria ser um dizimista é porque Deus queria ensinar ao homem o princípio de se doar, o princípio de dividir, o princípio de compartilhar. Né? Nós estamos falando, na primeira aula eu falei sobre a pureza de coração e falei sobre a importância de vocês ter um coração puro, para que você possa entender aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar nas Escrituras a respeito do testemunho perfeito da vida financeira. Qual é o testemunho perfeito? Dízimos, ofertas e primícias. E é sobre isso que nós vamos tratar nessas aulas. E eu espero com isso, em vídeos rápidos, né? Eu pretendo que os vídeos tenham no máximo 12 até no máximo 15 minutos, para que não fique muito maçante para você aprender conosco. Abra a sua Bíblia, vamos aprender junto. Né? Você que está no grupo de WhatsApp da escola, eu gostaria que você, qualquer dúvida, você deixasse escrito e nós vamos tentar te ajudar a responder essas dúvidas. Qualquer coisa que você precise, além disso, mande para nós ali no grupo. O grupo vai ser aberto para que você possa compartilhar tudo aquilo que você vai receber do Senhor ali, tá? Se você não faz parte do grupo, chegou pelo YouTube aqui nessa mensagem e não faz parte do grupo e tem interesse em fazer, então você deixa um comentário ali embaixo que daí nós vamos adicionar você no grupo para que você possa participar das aulas junto conosco, tá ok? Hoje nós vamos começar a falar sobre o testemunho perfeito e nós vamos começar a falar sobre um dos temas mais complicados hoje em dia para nós falarmos na igreja. Qual é? Dízimo. Porque muitos de nós estamos acostumados com aquela ideia, né, de que dízimo não é para a nova aliança. Nós vamos tratar sobre tudo isso aqui, tá? O dízimo de fato é para a nova aliança? É só para a antiga aliança? Então nós queremos falar e trazer um entendimento à luz das Escrituras para todos nós aqui, tá? E hoje nós vamos começar com uma das passagens uma das passagens que ela traz mais polêmica sobre dízimos dentro das igrejas, dentro dos estudos bíblicos, tá? Que é Malaquias. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, sempre tenha a sua Bíblia contigo, papel, caneta, para que você possa anotar e para a gente poder explicar para você. Você vai anotando as suas dúvidas e você vai colocando. Então, Malaquias 3, nós vamos ler hoje do versículo 6 até o versículo 9. Vamos dividir esse texto em duas aulas. Hoje nós vamos falar do versículo 6 ao versículo 9 e na próxima aula
né? Que então, no caso, essa aqui nós estamos postando na segunda-feira. Na terça-feira, às 21 horas, nós vamos postar, então, a nossa terceira aula desse estudo e vamos falar do versículo 10 até o versículo 12, tá? E aqui a gente já vai conseguir entender sobre o dízimo, o porquê que Deus quer que nós sejamos dizimistas, o porquê que isso Deus estabeleceu sobre a sua igreja, sobre o seu povo, na verdade, os dízimos, tá bom? Então vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 6, nós vamos lendo versículo por versículo e vamos conversando sobre eles, tá? O meu tempo já está correndo e eu preciso respeitar esse tempo que eu determinei. Vamos lá. Porque eu, o Senhor, versículo 6 de Malaquias 3, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. A primeira coisa que nós precisamos entender com relação ao dízimo foi algo determinado por Deus, né? E alguns nos dias de hoje dizem, não, dízimo é a lei. Não, mas o dízimo foi determinado por Deus antes mesmo da lei, né? Você vai perceber que o primeiro que usa esse termo dizimista foi Abraão. E Abraão, ele era pai de Moisés, né? Não pai literal, mas pai geracional de Moisés, né? Então, o dízimo veio antes da lei. A lei foi entregue a Moisés e o dízimo veio antes da lei. E o Senhor começa aqui nessa passagem dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor começa dizendo assim, olha, existe algo que pode consumir vocês, pode destruir vocês. A única razão por vocês estarem de pé ainda é porque eu não mudo. Os meus estatutos não mudam, né? Aí o versículo 7 ele diz assim, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos de tornar? Né? Então, o que acontece? O povo, por se desviar dos estatutos de Deus, eles começam a ter maldição sobre a sua vida. E eles começam a questionar a Deus. Por que tanta maldição está vindo? E aí o Senhor fala, se você retornar para mim. E quando ele fala tornar para mim, voltar para mim, ele não está falando simplesmente de você voltar a buscar a Deus, mas voltar a tudo aquilo que eram os estatutos de Deus. Né? É claro que hoje nós vivemos na dispensação da graça, nós vivemos no tempo onde a graça de Deus está em vigor, porém, a graça de Deus não anula a lei de Deus. Esse é um grande equívoco que nós cometemos. A graça de Deus não anula os estatutos de Deus. A lei de Deus nos revela aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo. A lei de Deus. Então nós precisamos conhecer a lei. Em outro vídeo eu falei sobre isso. Nós precisamos conhecer a lei de Deus. E conhecendo ela, então nós precisamos vivê-la. E a graça nos proporciona isso. Então o Senhor está falando assim, olha, vocês estão tendo maldição porque vocês não estão me ouvindo, vocês não estão vivendo aquilo que eu determinei. Aí no versículo 8 ele diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então o Senhor ele fala, olha, todo o problema que vocês estão vivendo de maldição na vida de vocês, todo o problema de maldição que está sobre vocês, está porque vocês não estão cumprindo os mandamentos, os estatutos que eu estabeleci. Mas pastor Anderson, eu vivo no tempo da graça, tudo é de graça.
Mas os estatutos e a lei de Deus revela a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. O grande apóstolo da graça nos ensinou isso. Que a lei revela a vontade de Deus. Revela o limite da onde nós devemos viver. Se uma pessoa não está vivendo as vontades de Deus, é porque ela não conhece a lei de Deus. Tá bom? Então o Senhor está dizendo assim, olha, se você não dizimar, você está se tornando um ladrão. Você está me roubando. Né? Lembra que eu falei para vocês sobre o Éden? No Éden havia duas árvores. As duas foram dadas por Deus. Tá? As duas foram dadas ao homem por Deus. Tanto é que a serpente disse, mas o Senhor não falou que vocês poderiam comer de toda a árvore, todo o fruto que está no Éden? Então, as duas árvores foram dadas por Deus. Porém, uma delas era para que o homem poderia se alimentar e a outra era para que ele pudesse se reservar dela, porque ela era de Deus. Era um princípio de Deus mostrando o seguinte, olha, nem tudo que é seu de fato. Tem algumas coisas que é para mim, que você vai me oferecer. Ou seja, o Senhor vai nos dar algo para que nós possamos devolver a Ele. Né? Um exemplo claro disso, né, é que a Bíblia fala que nós vamos ter recompensas, coroas. A Bíblia diz que nós vamos receber coroas do Senhor. E quando nós vamos receber essa coroa? Diante do Senhor, quando chegar o dia do Senhor, então nós vamos receber essas coroas. Né? Algumas pessoas falam assim, olha, eu estou adornando as minhas coroas que estão no céu, porque no céu nós vamos receber uma coroa. A Bíblia diz isso, a palavra do Senhor nos ensina isso. Agora eu pergunto para você, por que nós receberemos coroa? Nós receberemos coroa porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que existem 24 anciões que se prostram diante de Jesus e eles entregam ao Senhor Jesus as suas coroas. Sabe, o Senhor só vai nos dar coroa para que nós não cheguemos diante dele de mãos abanando, de mãos vazias. Então, tem coisas que o Senhor vai nos dar que não é nossa. O dízimo não é nosso, não nos pertence, pertence ao Senhor. Amém? E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, de aonde nós devemos colocar isso tudo, né? Aí a palavra do Senhor fala no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Olha só, aquele que não é dizimista está debaixo de maldição. Aí nós voltamos a dizer assim, não, mas eu vivo na graça, eu vivo no tempo da graça, eu não estou mais no tempo da lei, que era a lei traz maldição, eu estou na graça. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês que isso é muito importante. A lei revela a vontade do Pai. O fato de eu estar na graça não me deixa imune àquilo que é a vontade do Pai. O Pai quer que eu seja um dizimista, então eu não posso deixar de ser. Amém? O Pai quer que eu não minta. Então não é porque eu estou no tempo da graça que eu posso mentir agora, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Não! Não é isso. Amém? Então, muitas das maldições que nós vivemos, e nós vamos ver nos próximos versículos isso aqui. Muitas das maldições que nós vivemos, muitas das dificuldades que nós vivemos, está porque nós não estamos cumprindo os estatutos de Deus. E esse estatuto não é apenas lei, é uma primícia. Esse estatuto é o primário, é o beabá sobre alguém que quer servir a Deus. A primeira coisa que Deus falou para o homem quando Deus criou o homem existem duas árvores, uma você come, a outra você não come, porque a outra me pertence. E qual foi o grande problema que existiu? Por que nós estamos caídos até hoje, né? Agora redimidos, reconciliados por Cristo, mas até então nós vivíamos em decadência e ter caído porque o homem comeu aquilo que não pertencia a ele. Então talvez
Muitas das maldições que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, é porque nós estamos nos alimentando daquilo que é de Deus e não nosso. Amém, queridos? Essa é a nossa terceira aula, na verdade, né? Não, nossa segunda aula, né? E eu tenho certeza que já deu para abrir um pouquinho mais a sua mente com relação a isso, tá bom? Se você assistiu, chegou até o final, deixe seu comentário aqui no grupo, no YouTube. Curta o nosso vídeo no YouTube. E se você achar que deve compartilhar com alguém, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E nós vamos crescendo dia após dia nesse propósito, tá bom? Amanhã, nova aula, nós vamos seguir do versículo 10 ao versículo 12 de Malaquias 3, tá bom? Deus abençoe. Tenha um excelente dia.